Espanhol ou inglês? O que eu devo estudar primeiro? Esse vídeo é para você que não possui o segundo idioma fluente e fica em dúvida se deve aprender primeiro o inglês e só depois o espanhol. Então fica comigo que eu vou te mostrar todos os detalhes sobre esse assunto com base no que diz a ciência. Muitos brasileiros têm a ideia de que primeiro deve aprender inglês e só depois o espanhol. Mas isso é um mito. Se você é brasileiro e não fala um segundo idioma, o melhor caminho é aprender espanhol. E estudos científicos comprovam isso. Deixa eu te explicar melhor. Pesquisas científicas comprovam que após aprender um segundo idioma, aprender o terceiro, o quarto e assim por diante é muito mais rápido, porque o seu cérebro já foi treinado a agir e a se comunicar em um idioma diferente. A similaridade do português com o espanhol torna o espanhol o caminho mais simples e rápido para um brasileiro conquistar a fluência em um segundo idioma. Isso acontece porque quando você estuda um idioma, existe uma fase de transição muito importante, que é quando você passa a compreender o sentido de um texto, mesmo que não saiba a tradução de 100% das palavras. Quando você estuda um outro idioma, como o inglês ou o francês, por exemplo, você vai demorar alguns meses para atingir essa fase de entendimento. Vamos ver isso na prática. Dá uma olhada nessa frase em inglês. During a high tide, it's impossible to walk on the boardwalk. Se você nunca estudou inglês, talvez tenha compreendido apenas a palavra impossible. Agora leia essa mesma frase em espanhol. Durante la marea alta, es imposible caminar en el muelle. Durante a maré alta, é impossível caminhar no pier. Ficou muito mais fácil compreender, não é? Isso porque no espanhol já estamos nessa fase de entendimento naturalmente, só por falarmos português. O que não acontece com o americano quando ele vai estudar espanhol, por exemplo. Isso torna o espanhol o caminho mais curto para você ser fluente em um segundo idioma. E a ciência diz que depois que você aprende um segundo idioma, seu cérebro aprende o caminho para aprender novos idiomas. Isso torna-se algo simples para o cérebro, como se fosse um hábito para assimilar idiomas diferentes. Então, se você é brasileiro e fala português, estude espanhol, porque é o caminho mais rápido para um brasileiro atingir a fluência em um segundo idioma. E isso ainda habilita o seu cérebro a ter facilidade para você aprender outros idiomas, como inglês, francês, italiano ou qualquer outro que você escolher. Incrível, não é? Estudar um novo idioma é uma verdadeira academia para o cérebro, porque estimula e prepara a massa cinzenta para ser mais ativa e inteligente. O aumento da concentração, a evolução da criatividade, a melhora da memória e o desenvolvimento da habilidade de agir de forma multitarefa são alguns dos benefícios que foram descobertos por pesquisadores científicos sobre o aprendizado de uma segunda língua. Quando você transforma o seu cérebro em um cérebro bilíngue, proporciona benefícios que vão muito além de um acúmulo de vocabulário e regras gramaticais. Você passa a ter um órgão treinado para executar tarefas e atividades de forma diferente e flexível. Uma pessoa bilíngue possui um cérebro preparado para entender, executar tarefas e realizar ações, escolhendo entre um ou outro idioma. Essa habilidade aprendida pelo cérebro acaba sendo aplicada em outros processos e isso torna as pessoas bilíngues mais concentradas, mais eficientes em priorizar tarefas e altamente habilitadas para trabalhar em múltiplos projetos ao mesmo tempo. Pesquisadores de universidade de Northwestern, nos Estados Unidos, concluíram que saber mais de uma língua funciona como uma ginástica para o cérebro. O resultado da pesquisa se baseou especialmente na forma como os voluntários bilíngues processavam sons de forma mais eficiente, ou seja, identificavam melhor sons
mais relevantes em ambientes barulhentos. Desta forma, o cérebro se torna mais hábil em se concentrar no que realmente importa e deixa de desperdiçar energia com informações desnecessárias. O aprendizado de um segundo idioma também pode ajudar a atrasar o aparecimento dos efeitos de doenças graves, como Alzheimer. Pesquisa do Instituto Rotman de Toronto, no Canadá, concluiu que pacientes bilíngues foram diagnosticados 4 anos mais tarde e relataram o aparecimento de sintomas 5 anos depois do que os pacientes que falavam apenas uma língua. O estudo indica que o resultado não tem relação com outros fatores, como o nível educacional ou profissão, apenas o bilinguismo. Outro benefício do aprendizado de outra língua é o aumento da criatividade. Um estudo da Universidade de Geórgia, nos Estados Unidos, envolvendo 116 estudantes com descendência coreana, indicou que a criatividade e o nível de bilinguismo estão relacionados. Eles foram testados em diversas situações e os estudantes com conhecimento do coreano se saíam melhores do que aqueles que falavam apenas um idioma. Bom, acho que ficou claro, não só que o espanhol é o caminho mais rápido para um brasileiro conquistar a fluência em um segundo idioma, mas também que aprender um primeiro idioma facilita o aprendizado dos próximos idiomas que você decidir estudar. E ainda te mostrei os benefícios revelados em pesquisas científicas ao tornar o seu cérebro bilíngue. Enfim, muitas portas se abrem depois que aprendemos um idioma estrangeiro. E você sabe que apenas 5% dos brasileiros dominam um idioma estrangeiro? Por isso que as oportunidades estão cada vez mais concentradas nas mãos desse grupo seleto. Por isso, se você ainda não fala espanhol fluente, eu te convido a me acompanhar nas redes sociais e estudar espanhol comigo. Vamos a hablar espanhol?